retomando, né, agora com as novelas que a Nathalie produziu sozinha, levando o crédito principal de produtora executiva. A primeira delas foi Inocente de Ti. Eu acredito que numa tradução livre ficaria algo como Inocência, Inocência, é algo do tipo. É um remake de Maria Mercedes, que ironicamente ou intencionalmente foi protagonizada pela sobrinha da Thalia, a Camila Sodi. Foi meio que uma grande estreia dela como produtora, porque essa novela foi gravada em Miami, teve parceria com um estúdio independente da Televisa. O Salvador foi diretor dela, ou seja, ele ainda não largou totalmente a mão dela, ele ainda acompanhou ela nesse último projeto. E essa história foi daquelas que é exibida primeiro nos Estados Unidos, na Univision, para depois ser exibida no canal de las Estrellas, no México, ou seja, foi uma grande estreia dela como produtora. E como nós não conhecemos essa história, como ela não passou no Brasil, eu vou mostrar um pouquinho da sinopse dela para vocês. Vou ler um pouquinho dela para vocês verem a diferença que ela tem em relação à versão original, né, a Maria Mercedes. Só para vocês terem uma ideia, então. Inocente de Ti conta a história da Florecita, que seria a Maria Mercedes, né? Ela inicia uma viagem a partir do México para os Estados Unidos com sua avó Cleotildes e sua irmã Isela. Todas elas vão para os Estados Unidos para reunirem-se com seu pai, Rubem, e dois irmãos, Rodrigo e Victor, que atualmente vivem em Miami. Durante esta viagem, enfrentam dificuldades e sofrimentos porque sua avó morre no deserto. Ambas as meninas têm de enterrar sua avó no deserto e continuar seu caminho para Miami com tristeza no seu coração. Eu falei que as histórias da Nathalie têm umas partes meio estranhas e um pouco improváveis, então. Mas sem renunciar à esperança. Depois de enfrentarem momentos difíceis, finalmente chegam a Miami. E lá elas descobrem que seu pai é um alcoólatra. Essa história a gente já conhece. Além disso, na mesma cidade vive Gabriela, a mãe de Flor, a quem seus filhos acreditam estar morta, seguindo o mesmo enredo de Maria Mercedes. Gabriela casou-se novamente e é agora uma famosa apresentadora de televisão. Um dia, Florecita e Gabriela se conhecem sem saber quem são. Flor começa a trabalhar de imediato, vendendo flores na rua e limpando automóveis. Um dia no parque encontra Júlio Alberto e sua amiga Glória. Estão preparando-se para seu casamento. No mesmo dia encontram Flor. Ele compra uma flor de flor para Glória. No dia de seu casamento, Glória morre após o padre proclamarem eles como marido e mulher. O coração de Júlio Alberto se torna frio e já não tem alegria. Ocasionalmente andava pelo parque, onde ele e Glória caminhavam juntos e onde costumavam ser tão felizes. No parque, às vezes via Flor e começa a falar-lhe. Pouco a pouco, o sorriso da menina de Flor, inocente, convence o que a vida não está tão vazia. Ou seja, ela começa a convencer ele de que mesmo ele tendo perdido a esposa em pleno altar, a vida não acabou. Entretanto, a mãe de Júlio Alberto, Rebeca, que seria a Malvina, de Maria Mercedes, vive com suas 3 crianças na casa de sua irmã gêmea Raquel. E Rebeca está esperando silenciosamente a morte de sua irmã, ou seja, essa irmã Raquel substitui o Santiago, o ricaço que propõe tornar a Maria Mercedes sua herdeira na versão Maria Mercedes. Raquel, que sabe que está com câncer, destruirá sua irmã e deixará toda a sua fortuna à menina Flor, apenas para que Rebeca não tenha qualquer centavo de sua fortuna. No dia em que é lido seu testamento, Rebeca fica furiosa ao saber que sua irmã deu todo o seu dinheiro a essa favelada. Acreditando ser a única maneira de recuperar o dinheiro, ela faz seu filho conquistar Flor. Eles já se conheciam, segundo essa parte aqui.
Então, não tem muito como a gente falar sobre as questões de produção, se essa história tinha cenas improváveis, se ela tinha cenas com erros, porque ela não passou no Brasil e eu particularmente não assisti. Depois de Inocente de Ti, Nathalie fez Peregrina entre 2005 e 2006. É um remake da novela Cassandra, a novela da Cigana, que já foi exibida no Brasil pelo SBT. Dessa vez ela foi protagonizada pela África Zavala e pelo Eduardo Capetillo. Eles os dois. O Eduardo Capetillo é conhecido aqui como o Sérgio de Marimar, como o Horácio de Adona. E a África já passou por aqui como a menina, eu não lembro o nome dela, mas ela participou de Lágrimas de Amor. Ela é conhecida aqui por Lágrimas de Amor. Vamos ver se ela aparece aqui na abertura, que vocês já veem quem ela é. Essa garota aqui, garota bonita, que era a namorada pobre do Patrício em Lágrimas de Amor. E essa história nós também não conhecemos, porque ela não passou no Brasil. Eu tenho uma piada interna de que essa história é a única novela da Nathalie ambientada no lugar correto, porque ela se passa num circo. E vamos conhecer um pouquinho dessa história. Uma nuvem de tragédia se fecha sobre a casa do milionário Eliseu, já que sua filha Maricela, a quem ama muito, estranhamente sofre de uma enfermidade mortal. Maricela se casa e fica grávida durante o pouco tempo que tem de vida, mas ela morre ao nascer sua filha. Eliseu se casou pela segunda vez com Victória, uma viúva com 2 filhos, Aníbal e Rodolfo, que são gêmeos idênticos. Victória não pensa permitir que a recém-nascida venha a herdar a herança de Aníbal, que é seu filho favorito, e aproveita a presença na cidade de um circo onde a cigana chamada Sabina tem uma filha que acaba de dar à luz, uma menina muito doente. Victória troca as crianças e o único que poderia denunciar seu engano é Delfim, que morre em um acidente. Passam os anos e Rodolfo, quem é agora um homem bonito e bondoso, muito diferente do seu irmão egoísta Aníbal, vai ao circo, onde conhece Peregrina, a protagonista da história, a charmosa bailarina neta da cigana. Ela é idêntica a Maricela. Rodolfo e Peregrina se apaixonam, mas ele, sabendo que a assombrosa aparência de Peregrina com a filha de seu padrasto só aumentaria a raiva de Victória. De seu padrasto só aumenta a raiva de Victória. Ele decide sair de viagem para tratar de esquecer. Quando Peregrina vai buscar Rodolfo na casa de Eliseu, conhece Angélica, a irmã de sua verdadeira mãe, quem lhe toma de carinho por ser parecida com Maricela. Pouco depois, Peregrina sofre um acidente e é levada à casa de Eliseu. Lá a oferece ajuda. Victória, que sabe perfeitamente quem é a jovem na realidade, se enfurece e revela seu segredo a Aníbal. Aproveitando a prolongada ausência de Rodolfo, Aníbal finge ser o homem por quem Peregrina se apaixonou e lhe pede em casamento. Não percebeu até que, em sua lua de mel, que Peregrina descobre que foi usada e que Aníbal e sua amante Abigail planejaram o casamento para ficar com a fortuna de Eliseu. Em uma acalorada briga, Abigail mata acidentalmente Aníbal, e Peregrina, que não se lembra de nada, é acusada do assassinato. Ao regressar Rodolfo, Peregrina terá que enfrentar o único homem que já amou, cujo apaixonado amor se converteu em ódio e em feroz desejo de vingança. Depois de Peregrina, a nossa querida Nathalie produziu Cuidado com o Anjo, a nossa conhecidíssima, o seu maior sucesso no Brasil e no México, Cuidado com o Anjo, produzida entre 2008 e 2009. Passou no Brasil em 2013, foi reprisada em 2015 e 2016, teve média de 6 pontos de audiência
chegou a marcar 9 pontos. Teve uma leve queda na sua reta final e registrou 4,9 no último capítulo, mas sempre na vice-liderança. Algo que foi meio estranho na exibição dela é que ela teve um grande sucesso no seu começo até o meio, e nessa reta final ela caiu abaixo dos 6 pontos de audiência por alguma razão. Mas em compensação, na reprise, ela marcou entre 7 e 9 pontos, um sucesso ainda maior que na exibição original. Mas um ponto alto de Cuidado com o Anjo são algumas cenas da novela que nos deixaram com a pulga atrás da orelha, que para os telespectadores mais detalhistas acabaram virando memes, como por exemplo a cena onde a Malu sofre um acidente muito grave. Na cena nós vemos ela discutindo com o João Miguel e ela está cega. Ela ficou cega por alguma razão que eu não me lembro. E agora em seguida vocês vão ver o que acontece. Eles têm essa discussão. Ela sai correndo. Ela sai correndo, já ela vai sair. Eles estão discutindo porque quem assistiu a novela sabe que esse é um dos casais mais enrolados que eu pelo menos já vi. Eles têm 1 milhão de mal-entendidos, além daquele grande erro da história que infelizmente foi mantido nesse remake, né, onde ele é o homem que estuprou a Malu num dia onde ele estava bêbado, provavelmente. Mas isso foi mantido, ou seja, ele já tem este conflito, porque ele foi o estuprador dela, mesmo que ele tenha se arrependido, que ele tenha feito isso no momento que ele não estava sóbrio, mas isso realmente é um problema grande na história. Mas eles têm diversas outras coisas que são inseridas na história para o relacionamento deles não acontecer e a novela poder continuar por muito tempo. A famosa barriga. Mas vamos continuar vendo o acidente aqui, vendo como é que essa cena foi feita para virar um meme tão marcante na carreira da Maitê. Agora ela vai sair correndo, ela solta dele, o carro para e ela rola em direção ao retrovisor. Essa cena em si ela já vai ter uma próxima parte aqui onde ela entra num túnel como se ela fosse morrer, com asas de anjo, e começa a lembrar de tudo, tem uma música e tudo mais. É uma coisa bem melodramática mesmo, bem exageradinha, assim, até pro padrão das nossas novelas mexicanas. Outro personagem que protagonizou, não digo que cenas desnecessárias ou ruins, mas que foi um personagem bem canastrão da história, foi a história da Branca e da Ivete, né? Essa atriz que interpretou um personagem com dupla personalidade, onde ela era uma beata, uma mulher super reprimida, super decente, e de repente ela se transformava numa mulher provocante, super indecente e provocativa. Aqui, por exemplo, ela passa pela transformação, pela transição de personalidades diante do juiz, já que essa personalidade dela é uma bandida, ela acaba indo para a prisão por causa dos atos dela, né, dos atos da Ivete. Dá para dar umas risadinhas, mesmo que o tema seja sério, a forma como a novela aborda, para variar, é um pouco diferenciada, né? Aqui ela já está começando a ficar diferente, a ficar mais provocante.
Aí já mudou completamente a personalidade dela. E uma última cena, se não me engano do último capítulo mesmo, é o parto de calça jeans, onde a Malu vai fazer o parto da Ana Júlia, uma das vilãs que surge para tentar acabar com ela, por ciúmes do João Miguel, onde ela faz o parto da Ana Júlia sem tirar as calças dela, né? Ou seja, a criança nasce e sai pelo zíper, segundo os diretores de cena, segundo a nossa querida produtora Nathalie. Ok, ela tirou a criança, mas a Ana Júlia continua de calça jeans normalmente, a calça não foi tirada, tudo continua normal. Além de tudo, a Ana Júlia tinha feito um crossover de Soraya Montenegro aqui, já que ela coloca fogo pra morrer junto com a inimiga dela, né, com a protagonista. Ela coloca fogo numa cabana, tal qual Soraya Montenegro.